General, o senhor, eu queria trazer para o senhor e conversar, contar aqui com a tua análise de uma sequência de fatos para a gente entender um pouco o que o senhor falou um pouco, alguns instantes, sobre as Forças Armadas não se envolverem em política e não terem um papel, que o senhor acredita que elas não devam ter um papel político. Uhum. Só pegando um pedacinho muito curto de tempo ali, em que o próprio general Freire Gomes esteve sob intensa pressão, mas não só ele, hoje a gente sabe, né? Eu quero apresentar essa cronologia e ver como é que o senhor avalia essa sequência de fatos. Porque no dia 7 de novembro, o general Mário Fernandes, que hoje, inclusive, está preso preventivamente, né? É um dos indiciados, mandou uma extensa mensagem ao general Freire Gomes, pedindo claramente que ele aderisse à tentativa de golpe, né? Isso tá, a mensagem é muito clara. Essa mensagem não dá nenhum espaço, eu acho, para interpretações, né? No dia 9 de novembro, que são 2 dias depois, o mesmo dia em que o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, questiona oficialmente o resultado das eleições, o Ministério da Defesa entrega um relatório sobre as eleições ambíguo, que não é um relatório taxativo, pelo menos na minha interpretação, não foi. O senhor fique à vontade para discordar. Mas foi também o mesmo dia em que os caminhões chegam a Brasília para iniciar os protestos que resultam depois em bloqueios, né, nas estradas, e que foi uma situação bastante calamitosa, né? A gente acompanhou casos de famílias precisando, enfim, com gente doente, o senhor certamente se lembra. Isso dia 11, não, dia 9. Aí no dia 11 de novembro sai a carta dos comandantes aquecendo, na minha visão, com as manifestações, chamando as manifestações de democráticas, dando recados velados ao judiciário. E no dia 26 de novembro, o comandante Freire Gomes participa de um discurso de formatura na AMAN, na primeira saída do Bolsonaro da Alvorada, em que ele faz um discurso: olha, estou seguro de sua dignidade, se referindo ao Bolsonaro, seu culto à família, seu amor ao Brasil e inabalável fé em Deus serão referência na pavimentação dos caminhos que os jovens à sua frente trilharão a partir de hoje. Este era um momento em que o Freire Gomes estava plenamente consciente da pressão para um golpe militar ser dado, e pressão essa vinda, inclusive, do Bolsonaro. E ele exalta o Bolsonaro diante de uma turma da AMAN com esse discurso, com o país conflagrado. Essa não é uma postura essencialmente política? Vamos começar então pela... Deixa eu só fazer ainda uma observação, Flávia, porque pelo que sabemos do depoimento do brigadeiro... me escapou o nome do comandante da aeronáutica. Batista Júnior. Do brigadeiro Batista Júnior, muito obrigado. Pelo que sabemos, a essa altura, 2 dias depois, o general Freire Gomes teria ameaçado dar ordem de prisão numa reunião fechada com o presidente Jair Bolsonaro. Quer dizer, a gente tem esse movimento que é um movimento acontecendo dentro e um movimento acontecendo simultaneamente do lado de fora. Me desculpa, Flávia, só para dar uma completa... Perfeito. Porque os sinais externos eram uns e os sinais internos eram outros, né? Tinha algo acontecendo, tinha uma negociação, parecia, acontecendo nesse momento, general. Vamos lá. Primeiro, a possibilidade de haver um golpe militar era zero, pelo simples fato de que a instituição Exército Brasileiro não iria fazê-lo, não iria aderir a nada disso. Então, acredito, o general Freire Gomes nunca ficou pressionado nesse sentido, porque se ele fosse pressionado, os únicos que poderiam pressioná-lo para fazer isso, uma pressão efetiva,
éramos nós do alto comando. E, ao contrário, nós nunca fizemos isso. Ao contrário, nós sempre fomos pela legalidade e suportamos, apoiamos as decisões dele. Esse discurso que você disse que ele fez na AMAN, possivelmente ele estava falando de atributos que ele considera importantes e que ele via também no presidente Bolsonaro, como patriotismo. E lembrando que o presidente Bolsonaro foi cadete na AMAN, ele fez a AMAN. Fez na AMAN, da turma de 77. Então, acredito que tenha sido nesse sentido. Quanto à ordem de prisão, ele, Freire Gomes, nunca comentou com a gente. Ordem de prisão, não, que ele teria dito que se o presidente continuasse, ia falar isso. Nunca falou isso com a gente. Mas isso aí eu tomei conhecimento pela imprensa, né? Ele nunca falou isso com a gente. E também eu acredito que ele não... Como é que ele ia dar ordem de prisão no presidente? Difícil, né? Vai dar ordem de prisão, vamos dizer que ele está querendo dar um golpe contra o presidente Bolsonaro. Eu não sei. São situações, às vezes, que dependendo do enfoque no momento, pode ter uma interpretação ou outra interpretação e, às vezes, a gente fica sabendo de alguém que disse que alguém viu, alguém falou. Eu não sei exatamente como é que foi esse diálogo com o presidente Bolsonaro, mas golpe militar não iria ter. Então, mas possibilidade zero. Então, se o general... Eu tenho muitas perguntas, desculpe, mas se o general Freire Gomes não fosse, se ele aderisse, ele poderia ordenar vocês a aderir junto, certo? Não. Não? Não. Ele podia dar essa ordem... Não, mas ordem ilegal não se cumpre. Ele podia dar essa ordem e essa ordem não necessariamente seria cumprida. Mas ele nunca aventou em dar essa ordem. Não, perfeito. Agora, e no caso do senhor, o senhor teve alguma oportunidade de punir algum subordinado que estivesse manifestando intenções antidemocráticas? Por exemplo, algum subordinado que tenha aderido às manifestações golpistas ou se manifestado de forma imprópria? Porque há um regimento que proíbe militares da ativa de se manifestar politicamente, né? Sim. O senhor teve episódios de flagrar isso de alguma forma e puniu subordinados nessa linha? Olha bem, essa pretensa não é a palavra adequada, me perdoe. Essa percepção de que os militares estavam muito envolvidos nisso, os militares em geral, ela me parece que é equivocada. O que acontecia, eu fui em várias unidades militares do meu comando militar diário, quando estava lá no Sul, ninguém estava muito preocupado com isso. Então, você vai lá, por exemplo, em Uruguaiana, ou em Itaqui, ou em Cascavel, ou nessas unidades, você ia falar com os sargentos, com os oficiais, eles estavam sempre preocupados com o orçamento, que estava com problema no quartel, estavam preocupados com os próprios salários, estavam preocupados em cumprir as suas atribuições diárias, preocupados com as suas famílias. Essa era a preocupação deles. E muito preocupado em cumprir as atribuições diárias, entendeu? E às vezes, determinadas unidades que têm um nível de prontidão maior, eles estavam sempre se preparando para o combate. Enfim, essa era a preocupação gigante. Essa preocupação que, às vezes, a gente tem uma percepção que ela é magnificada pelo fato de sair isso na imprensa ou aquela outra coisa, ou de alguém da reserva. Lembrando que o pessoal da reserva pode ter qualquer tipo de opinião política. Alguém da reserva falar isso ou aquilo. Existe uma certa confusão por desconhecimento, parte culpa nossa que eu digo dos militares. Somos uma instituição fechada, né? Em todo lugar do mundo é assim, mas no Brasil nós somos uma instituição fechada. Então, aí ninguém sabe qual é a diferença de reserva e ativa. As pessoas sabem, mas confunde, existe essa confusão, né? E também falam militares. Militares, o bombeiro que está atendendo alguém que se acidentou na rodovia agora é militar. Eu, que estou na reserva, sou militar. O general Tomás, que é o comandante do Exército, é militar. O soldado que incorporou esse ano no Exército é militar. Então, militares é um termo vago, né? Um termo que não especifica muito. Uhum. Agora, o Exército, as forças, não só o Exército, Exército, Marinha e Força Aérea, Aeronáutica, como instituição organizadas, nunca aderiram a nada.
É uma linha difícil essa de traçar, né, general? Porque, por exemplo, o almirante Garnier aparentemente aderiu. E então, onde é que se traça a linha do que é a instituição? A gente tem aí esse conjunto de provas que revela tenentes-coronéis, coronéis, sargentos, tem todas as patentes, generais, né? O general Braga Neto estava na reserva, mas estava envolvido. O general Augusto Heleno. Então, assim, a gente está falando de uma coisa que percorre muitas fileiras, tanto na reserva quanto na ativa. Onde que a gente traça a linha da instituição? Desculpe, Pedro. Esse ponto que a Flávia está citando é importante, general, porque nós sabemos que o almirante Garnier aderiu e pôs a Marinha à disposição do presidente Bolsonaro para um golpe de Estado por depoimento do comandante do Exército, general Freire Gomes, e do comandante da Aeronáutica, brigadeiro Batista Júnior. Quer dizer, não são quaisquer pessoas que estão dizendo que o comandante da Marinha aderiu. São o comandante do Exército da Aeronáutica, né? Certo. Vamos lá. Primeira coisa, qual foi... Eu não sei se o Garnier, o almirante Garnier, deu alguma ordem para o interior da Marinha para fazer alguma coisa. Aparentemente, não. Ele deu alguma ordem, não se preparem, porque nós vamos fazer isso ou vamos tomar aquilo. Aparentemente, essa ordem não aconteceu. E também não sei exatamente a maneira como ele falou isso para o presidente, porque tem aquela... Sabe como é que é? Tamo junto, tal, ou alguma coisa assim, eu não sei como é que foi. Espero que isso seja esclarecido, né? Com certeza vai ser esclarecido. Mas ele, até onde eu sei, não deu nenhuma ordem para dentro da Marinha. Do que diz respeito aos militares que está sendo imputado a eles uma conduta criminosa, tem que verificar se realmente aconteceu. Você citou o Braga Neto. Conheço bem o Braga Neto. O Braga Neto foi meu comandante. Quando ele era comandante militar do Leste, eu comandava a 1ª Região Militar. Foi meu instrutor na Escola de Capitães. Servimos juntos várias vezes. Conheço bem o Braga Neto. Não sei exatamente o que vai ser imputado a ele. Sei porque eu li o inquérito, mas não sei o que a PGR vai dizer, né? Que é, na verdade, quem faz a denúncia. Apresenta a denúncia ao judiciário. Também não sei bem, não está muito claro que provas há disso ou daquilo, mas, enfim, isso a justiça vai se encarregar. Essa conduta imputados a ele, voltando, o general Braga Neto desempenhava um cargo político. Era ministro e depois candidato a vice-presidente. Tem uma coisa importante da gente destacar: qual é o sentido do militar não ter participação política? Simples, muito simples. Os militares da ativa. Porque os militares da ativa são os detentores do armamento que a sociedade compra para a defesa da pátria. Então, se eles vão se meter na política, eles têm muito poder, que é esse armamento. O militar da reserva não tem. Eu não tenho. Tinha até outro dia aí, mas agora não tenho mais. Então, eu não tenho nenhum poder efetivo de a minha palavra valer mais do que de qualquer outro brasileiro. O comandante do Exército, General Tomás, ele tem esse poder. Ele é o comandante do Exército Brasileiro. Tem muito poder. E ele não se manifesta politicamente. Ao contrário, né? Ele faz um trabalho excepcional de relações institucionais, conversa com todo mundo, tem trânsito institucional com todo mundo, sempre visando o que é melhor para o Brasil e para o Exército. Enfim, como eu falei, a confusão é grande, né? Tem o cara da reserva, outro que é da ativa, outro que não sei o quê, mas mesmo os militares da ativa, a quem está sendo imputado conduta criminosa, eles fizeram isso, nenhum deles tinha capacidade de mobilizar tropa nenhuma, desses que eu estou vendo aí. Porque quem mobiliza a tropa são os comandantes. Se tivesse um comandante de unidade, naquele momento fosse comandante de unidade e sublevasse a sua unidade, isso seria um fato relevante, mas não houve. Nenhum comandante de unidade se sublevou ou disse que ia se sublevar. Isso não houve. No passado houve várias vezes. Pedro aí que escreve sobre isso, lê e tal, tem livro publicado, sabe. Várias vezes, unidades, os 18 do Forte, né? Os 18 do Forte se sublevaram. E vários
e vários casos que houve no passado e que não houve agora. Não houve por um único motivo. A disciplina é muito rígida. É muito rigorosa a nossa disciplina. Eu conversei com o Pedro esses dias e dizia que nos anos 50 tinha coronéis da UDN e coronéis do Getúlio. Hoje não há. Há alguém que vai fazer uma conduta delituosa, que vai ser apurado e, se for comprovado que vai ser sancionado pela lei. Não há dúvidas quanto a isso. Mas não há um movimento dentro dos quartéis nesse sentido. Isso não há. E se dizer que se diz muito hoje em dia, temos que tirar os militares da política. Olha, os militares não estão na política. Houve gente na política, a maioria das reservas, houve. Houve gente que está agora implicado, indiciado por conduta criminosa, está aí, vai ser julgado. Agora, o grosso das forças, as forças como um todo, não estão envolvidas com isso. Nunca estiveram. Mesmo naqueles momentos de grande pressão, não pressão sobre a gente, pressão dentro da sociedade, polarizada, parte querendo uma coisa e parte querendo outra. Mas nós nos mantivemos no nosso caminho, sem tomar partido, a instituição não tomou partido de ninguém e a instituição se manteve na legalidade. Meio Premium Black Friday, por apenas R$ 2,99. R$ 2,99 você experimenta um mês com todos os benefícios e produtos do Meio Premium. Aplicativo de streaming, 4 edições de sábado, meio político, prioridade na entrega da newsletter diária do Meio e muito mais. Só R$ 2,99 para experimentar tudo isso. Aproveita, mas corre, porque a promoção só vale essa semana até a Black Friday.